Hello guys, how are you? Como vocês estão, guys? Bem, guys, hoje eu irei ensinar vocês a como criar frases, literalmente infinitas frases, com os verbos auxiliares. Vale lembrar que essa aula é baseada em uma outra aula que eu fiz usando a estrutura SVC. Se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver que é o primeiro vídeo, inclusive, onde eu ensino a construir frases bem simples, simplíssimas, inclusive. E naquele vídeo eu cheguei a mencionar que eu iria fazer uma aula dos verbos auxiliares, porque a estrutura de verbos auxiliares, que nem eu disse, e como está no título, você consegue criar infinitas frases com diversos significados, tá bom, guys? Porém, antes de começar, não se esqueçam de deixar um like, de comentar aqui embaixo e de compartilhar com os amigos, ok, guys? Ajuda bastante. Very nice? Anyway. Mas, antes de qualquer coisa, o que são auxiliary verbs, os verbos auxiliares? Como o próprio nome sugere, eles são verbos que auxiliam um outro verbo, o verbo principal, geralmente o verbo de ação, e eles criam diferentes significados. Eles podem criar tantos tempos verbais, frases negativas e até perguntas, formas interrogativas, ok? Também vale lembrar que eles não têm um significado, só eles, principalmente os verbos auxiliares primários, eles sozinhos não significam muita coisa. Tanto é que em traduções associativas, nós percebemos que eles não existem, correto? Eles não existem. Mas vamos dar uma olhada melhor na estrutura. Então aqui a gente tem o escopo principal, que é basicamente o SAVC, o sujeito, o verbo auxiliar, o verbo principal e o complemento, ok? Eu cheguei a falar que você também consegue fazer perguntas com verbos auxiliares, e de fato você consegue, porém, eles têm uma estrutura diferente. Essa é a estrutura de perguntas, de estruturas interrogativas, onde nós temos a inversão do auxiliary verb com o sujeito. Mas assim, isso é uma coisa elementar no inglês, vocês acabam se deparando toda hora, então em algum momento vocês vão se acostumar. Podem ficar tranquilos, ok? Eu falei dos verbos auxiliares primários, porém nós temos dois tipos de auxiliary verbs em inglês. Os primários e os verbos auxiliares modais, ou só verbos modais, como eles são mais conhecidos. Porém, vamos começar com os verbos primários, ok? Os verbos primários, os verbos auxiliares primários, eles são os verbos auxiliares mais simples. Como principal exemplo, nós temos o do ou does, que no caso é o mesmo verbo, só muda ali dependendo da pessoa. O do e o does, eles são os auxiliares do simple present, ok? Então se você quiser criar uma frase negativa ou uma pergunta no simple present, você vai usar o do ou does. O do também é um verbo, o verbo to do, o verbo fazer, e ele tem um passado, que é o did. Então se você quiser fazer uma pergunta no passado, adivinha? É só usar o did, em vez de do ou does, tá bom? O do ou does, junto da palavra not, eles viram a forma negativa. Mas para princípios didáticos, é mais interessante entender eles como as contrações, don't e doesn't, ok? Mas vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Aqui eu tenho uma frase na forma afirmativa. He writes stories. He writes stories. Ele escreve histórias. Você vê, essa aqui é uma estrutura, é uma frase simples, no simple present, não há necessidade de acrescentar um verbo auxiliar, ok? Agora, na forma interrogativa, nós precisamos, porque é de praxe, é da lei do inglês. Nós temos que ter um auxiliar ali para fazer a pergunta, tá bom? Uma coisa que eu esqueci de mencionar é a questão do verbo to be. O verbo to be, ele não é só o verbo principal, como também é o verbo auxiliar. Então, se a gente quiser criar uma frase negativa com o verbo to be, por exemplo, I am a teacher, eu sou um teacher, na forma negativa é I am not a teacher. A gente não vai acrescentar mais nada além do am. O am é o próprio auxiliar. Ou nós podemos fazer a inversão para criar perguntas, por exemplo, am I a teacher? Am I a teacher? Eu sou um teacher, ok? Enfim, só ressaltando essa informação que é muito importante. Mas voltando aqui pro does, Inclusive eu tô usando does porque aqui é o he, tá bom, guys? Se o sujeito na estrutura, na frase, for o he, o she, o it, a gente vai usar o does no simple present, tá bom? Indo para a forma negativa, a gente tem aqui, a contração doesn't, que é a mistura de does com not. He doesn't write stories. Ele não escreve histórias. Que nem eu disse, os verbos auxiliares por si só, eles não têm muito significado, A contração doesn't é o nosso não, apenas. Ok, guys? Indo agora para os verbos modais, nós temos uma coisa interessante.
Se nós formos usar um verbo modal, eu coloquei como exemplo aqui will, can, should, must e diversos outros. Em todas as formas da frase, a gente vai usar o verbo modal, né? Tanto na forma afirmativa, quanto na forma interrogativa, quanto na forma negativa. Por quê? Bom, os verbos modais, eles têm esse nome porque eles modificam a frase. E o inglês, ele é um pouquinho preguiçoso com relação aos verbos. Então, ao invés de criar novos verbos, eles simplesmente acrescentam uma coisinha, uma partícula mais simples, como, por exemplo, o will, para criar tempos verbais. Então, aqui nós temos o they will travel to Europe next year. Eles irão viajar para a Europa ano que vem. Ou eles viajarão para a Europa ano que vem. De novo, é uma frase afirmativa, porém nós temos que usar o verbo modal aqui dentro da estrutura SAVC, porque ele está modificando o significado da frase, tá? Se ele não tivesse aqui, não teria como saber. Na verdade, até teria pelo complemento, mas estaria gramaticalmente incorreto, tá bom? De qualquer forma, nas formas interrogativa e negativa não muda muito, né? A gente tem a inversão do will, que é um verbo auxiliar, com they, que é o sujeito, e na forma negativa nós temos a contração de will not, que é o won't. Então, will they travel to Europe next year? Eles irão viajar para a Europa ano que vem? They will not, or they won't, travel to Europe next year. Eles não irão viajar para a Europa ano que vem. Antes de nós terminarmos, eu gostaria que vocês resolvessem esses pequenos exercícios aqui. Basicamente, vocês precisam colocar essas frases aqui na forma negativa e interrogativa, né? Não é ou interrogativa, é tipo negativa e interrogativa, tá bom? Uma dica é se atentar aos tempos verbais e os verbos principais. Por exemplo, I drink coffee é uma frase no presente. Vocês lembram qual que é o auxiliar do presente? É o do e does, né? Do e does, tá bom? Aí aqui a gente tem o verbo to be. Quem que é o auxiliar do verbo to be mesmo? Aí a gente tem o I wrote a letter, que é uma frase no passado, no simple past. O will, que é uma frase no futuro. Enfim, tudo isso é só vocês se atentarem e usarem o auxiliar apropriado, tá bom, guys? That's it, guys. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, de compartilhar com os amigos, ajuda bastante, tá bom, guys? E se vocês quiserem ter contato diário com o inglês, basta me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @inglesbycontact. Alright, guys, that's it. See you.